Agora, resolvendo o exercício 7, né? Um produtor deseja estabelecer o peso médio dos novilhos de sua propriedade, apesar de desconhecer a média e o desvio padrão populacional. Sabe-se que a distribuição dos pesos é aproximadamente normal. Então, aqui, pessoal, ele quer, né, saber o peso médio dos novilhos, né? E para ele saber o peso médio de todos os novilhos da sua propriedade, ele teria que pesar todos, né? Então, para ele não ter esse trabalho, o que ele faz? Ele tenta concluir com base em uma amostra. Então, ele pega aí, né, 60 novilhos, ó, retira-se uma amostra de 60 novilhos, e aí, com base nesses 60 novilhos, ele calcula a média desses 60 novilhos, dá 225 quilos e um desvio padrão de 9 quilos, tá? Então, esse novamente, ele tem os dados com base na amostra, ele tem a média e o desvio padrão da amostra. E tem uma amostra de 60 novilhos, então o N é maior do que 30. Nesse caso, embora o desvio padrão populacional seja desconhecido, como o N é maior do que 30, eu vou consultar a tabela normal, tabela da distribuição normal, a Z, tá certo? E aí, para eu achar o intervalo, né, ele quer que ao nível de 5% de significância, estabelecer o intervalo de confiança para o peso médio populacional. Então, resumindo, ele quer calcular um intervalo de confiança para a média, tá certo? Então, ele quer calcular um intervalo de confiança para a média populacional com 5% de significância, então é 95% de confiança, certo? E aí isso vai ser um intervalo composto da média mais ou menos um erro, tá certo? E aí esse erro, na verdade, ele vai ser um Z vezes o desvio padrão amostral sobre raiz de N. Agora vamos substituir aqui o que dá para substituir. O x barra é a média da amostra, 225 quilos. Certo? Mais ou menos, agora eu vou precisar consultar a tabela Z. Então, eu estou aqui na tabela T, vou voltar lá, vou achar a tabela Z nossa. Tabela de distribuição normal padrão. Lembrando que se eu quero, né, com 95% de confiança tabela Z, só para relembrar, isso significa que ela segue essa distribuição normal, tem 95% aqui, né? Certo? E aí você tem o alfa, que é 5%, tem metade para cada lado. Então, aqui dá metade, 2,5, tá? 0,025. Aqui, quando eu divido no meio, essa parte dá 0,475. É esse valor que eu vou procurar na tabela Z. Então, quando eu começo a procurar aqui, ó, começa, né, percebo que o valor vai aumentando, eu vou até 0,42, 43, 44, 45, 46, aqui já passou. Ou não, 473, ainda não. 4738, 474, 475, chegou. Quanto que vale o Z? 1,96. Então, esse é o meu valor do Z. 1,96, que multiplica o desvio padrão, que é 9, sobre raiz de 60. Agora, então, para a gente finalizar aqui, vai ser 225 mais ou menos o erro, tá certo? Que eu vou fazer agora 1,96 vezes 9. Isso vai dar 17,64 dividido por raiz de 60. Isso me dá... Vou trabalhar com duas casas, tá? 2,28. E aí, consequentemente, eu acho o intervalo de confiança. Então, ele vai ser 225 menos 2,28, que vai dar
222,72, né? E 225 mais 2,28 vai dar 227,28, tá? Ou seja, com 95% de confiança, eu posso concluir que o peso médio da população, não mais dos 60 novilhos, da população de novilhos, é um peso que está entre 222,7 e 227,28 quilos, né? Lembrando que aqui, né, pessoal, sempre no intervalo é a unidade medida dos dados. Então, eu não coloquei, mas se quisesse, poderia colocar a unidade de medida, certo? Esse é o item A. E o item B, pessoal? O item B, ele quer saber qual o tamanho da amostra que o produtor deveria tomar para que a probabilidade, para ter uma probabilidade de 95% de certeza e erro de estimação de no máximo 1,5 quilos. Então, pessoal, perceba que quando a gente fez o erro de estimação aqui, né, a margem de erro aqui, deu 2,28. Então, ele quer, não, eu quero um negócio mais preciso, né? Então, ele quer diminuir o erro. Então, ele quer diminuir esse erro para no máximo 1,5. Mas se você olhar, o Z é um valor fixo. O desvio padrão que você tem também é fixo, é da tua amostra. A única forma disso daqui diminuir é quando você aumenta o N, tá? E é exatamente o que ele quer saber, qual é o tamanho da amostra que te dá um erro máximo de 1,5. Então, ó, pessoal, eu quero que o erro seja no máximo, então eu quero que ele seja menor, tá certo? Do que 1,5. No máximo, né? Menor ou igual. Bem, então qual que é a fórmula do erro? Vou trocar ela aqui, ó. Z vezes S sobre raiz de N. Eu quero que isso seja menor ou igual a 1,5. Vou trocar o que eu já conheço. Então, conheço Z, 1,96 vezes o desvio padrão, que é 9, sobre raiz de N, tem que ser menor ou igual a 1,5. Tá certo? Esse raiz de N, eu vou passar ele para o outro lado da desigualdade, ele estava dividindo, passa multiplicando, tá? E já vou fazer esses dois valores, 1,96 vezes 9, 1,96 vezes 9, isso dá 17,64, tem que ser menor ou igual a 1,5 que multiplica o raiz de N. Agora, esse 1,5 está multiplicando, eu vou passar para o outro lado da desigualdade, dividindo. Então, vai ficar assim, ó, 17,64 dividido por 1,5. Isso é menor ou igual a raiz de N. E aí, quando eu faço essa divisão, dividido por 1,5, vai dar 11,76. 11,76 tem que ser menor ou igual a raiz de N. Bem, para eu sumir com essa raiz, o inverso de raiz quadrada é elevar ao quadrado. Eu elevo ambos os lados da desigualdade ao quadrado. E aí eu chego o seguinte, ó. Chego que 11,76 ao quadrado, isso dá, vou fazer aqui embaixo, 138,2976. E aí eu chego que o N, então, quando aqui, né, quando eu elevo ao quadrado, cancela, o N tem que ser maior que isso. Mas N é o tamanho da amostra, tá certo? E aí, se eu pegar um número menor do que esse N, o erro aumenta. Então, para o erro ser maior do que 1,5, eu tenho que pegar o inteiro, o primeiro inteiro maior do que 138. Então, o N ele tem que ser maior ou igual a 139. Resumindo, para que
para que o meu erro seja no máximo 1,5, eu tenho que pegar uma amostra, em vez de 60, eu tenho que pegar uma amostra de no mínimo 139 novilhos, tá certo? Então, meu N aqui, que é o tamanho da amostra, tem que ser maior ou igual a 139. Então, a pergunta aqui era: qual o tamanho da amostra que o produtor deveria tomar para ter uma probabilidade de 95% de certeza e erro de estimação de no máximo 1,5? Então, o tamanho da amostra deveria ser, né, igual a 139 ou maior. Então, se ele pegar uma amostra igual a 139, maior do que 139, o erro vai ficando menor do que 1,5, tá bem?